tentando decorar, não errar. Em casa, a coisa mais engraçada que tinha era assim, era venha a nós o nosso reino. O vosso nunca saía, né? Mas, oi? Mas eles crescem, como nós também crescemos. E precisamos não apenas decorar 7 frases, mas compreendê-las. Principalmente porque no primeiro item do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Coletânea de Preces Espíritas, Kardec afirma que os espíritos nos instruem que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ué, se a forma nada vale, por recomendação do próprio Jesus, a prece precisa ser sincera, do coração. Ou seja, com as nossas próprias palavras. Então vem a pergunta, por que Jesus deixou essa prece para nós? Já que a forma nada vale. Então, como diz o outro, aproveitem que estão sentados, lá vem a história. No livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, no capítulo 18, o tema é oração dominical. Humberto nos traz os bastidores desse momento. Ele nos conta que depois que Jesus curou a sogra de Pedro, quem assistiu Chosen mostra bem esse momento lá. Sua família começou a incentivá-lo, a Pedro, né, a questionar Jesus como conseguir que o Pai, que está nos céus, sempre pronto a atender seus filhos, pudesse ajudar com as dificuldades que a família de Pedro enfrentava. Simão resolveu questionar Jesus. E Jesus explicou que sim. Gente, então, Simão resolveu questionar Jesus. Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E Jesus explicou que sim. Todas as orações são ouvidas. Passados alguns dias, Simão aproveitou para questionar. Senhor, Simão falando com Jesus. Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Aí Jesus pergunta, e o que tem pedidos a Deus? E Simão responde, tenho implorado a sua bondade, que aplane meus caminhos, com a solução de certos problemas materiais. Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Nesse momento, um dos outros discípulos pede a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então, nesse momento que Jesus vai passar o Pai Nosso para todo mundo. Foi aí que Jesus nos deixa essa prece. Portanto, quanto mais conseguirmos compreender a prece que Jesus, nosso modelo e guia, nos deixou, melhor poderemos nos beneficiar dela. E é isso que proponho fazer hoje, começando pelo nome da prece. Ela é conhecida como Pai Nosso ou Prece Dominical. Aí nessas horas que eu acho importante a oportunidade de estar aqui. Porque como a gente, para falar, tem que estudar, eu fui procurar saber o que era a prece dominical. Será que é para rezar apenas aos domingos? Dominical? Claro que não. Dominical, apesar de parecer vinculado ao dia de domingo, na realidade vem do latim, dominus, que significa Senhor, ou seja, oração do Senhor.
Mas o grande lance dessa prece é o poder de síntese que Jesus empregou. Em apenas 7 frases, consigo descrever sobre quais bases devemos estabelecer nossa relação com Deus, conosco e com o próximo. Kardec, nesse mesmo capítulo 28, descreve essa oração como sendo, olha que bacana, o mais perfeito modelo de concisão. O que é concisão? É uma forma de comunicação objetiva, caracterizada por exprimir o maior número de ideias em poucas palavras. Dizer mais com menos. Verdadeira obra-prima de sublimidade. E o que é sublimidade? Perfeição. Na simplicidade. Então, ela é concisa, perfeita e simples. E aqui tem mais um fato a ser reconhecido, que a gente precisa reconhecer isso. Quanto mais elevado é um espírito, mais ele consegue ser sucinto. E esta prece foi deixada pelo espírito mais elevado que já esteve encarnado na Terra. Como ouvi de Arthur Valadares em sua palestra sobre esse tema, no meu estudo, nesta prece e em todos os ensinamentos de Jesus estão sintetizados bilhões de anos de evolução. Aqui até poderemos usar uma frase de Da Vinci, ou pelo menos atribuída a ele. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Na simplicidade não falta nem sobra. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec continua. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Tudo isso nessas 7 frases. Vamos entender isso melhor também. O que é uma profissão de fé? É uma declaração pública de uma crença ou fé. Então, com essa prece, expressamos nosso compromisso com o que estamos falando. A consciência do dever de fazer o que estamos dizendo. Ato de adoração e submissão. No dicionário, adorar significa reverenciar, mas também significa respeitar, honrar, admirar profundamente. E essa adoração e submissão acontecem quando nos colocamos na posição de aprendizes, nos esforçando para melhorar e aprender sempre. Precisamos estar nessa posição para poder fazer essa oração. E não como algumas vezes fazemos, quando nos posicionamos como se fôssemos a última Coca-Cola do deserto, cheios de sabedoria, a tal ponto que nos achamos na posição de orientar Deus sobre seus planos. Quem nunca sugeriu a Deus o que seria bom que acontecesse, né? Aqui também Arthur Valadares deu um ótimo exemplo para ilustrar essa situação. Mesma coisa que você falou aqui no nosso grupo hoje. A parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, em pé, orava com orgulho, agradecendo a Deus por ser melhor que os outros. Enquanto o publicano, ao contrário, ficou à distância, com a cabeça baixa e implorava a Deus por misericórdia. Quem que estava fazendo oração de verdade? Né? Voltando ao que Kardec disse. Pedido das coisas necessárias. Isso aqui também é importante. Entendendo que esse pedido não é uma terceirização para Deus do que nos cabe fazer. Mas reconhecendo que sem Ele nada seríamos. E o princípio da caridade na importância do amor e da indulgência. Tudo isso em 7 frases. Aqui aplico o início da minha fala. Quanto mais nossa visão se amplia, mais podemos absorver dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho para o Pai. E à medida que nossa relação com Deus melhora, nossa relação conosco e com o próximo também melhora. Essa relação conosco e com o próximo está representada com a brincadeira destas folhas. Quanto mais nos colocamos na posição do outro,
mais ângulos da mesma situação podemos ter e aprender com eles e aceitar essas diferenças. Outro ponto que eu fui pesquisar, na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? Os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E no Pai Nosso temos esses 3 quesitos. A prece também tem a função de nos sensibilizar para vermos melhor, compreender a atuação divina em nossas vidas. É nesse momento que ligamos nosso Wi-Fi para a conexão com o mais alto. Isso também foi dito hoje aqui na nossa reunião. Então, vamos para a prece. Depois de toda essa... Começando pelo título, Pai Nosso. Jesus escolheu a palavra, em aramaico, Abba, que significa papai, papaizinho. Tem um tom mais carinhoso, mais íntimo. Jesus nos mostra não apenas um reconhecimento dos tributos de poder e inteligência, mas também que o Pai tem muito amor, muito afeto por nós. Quando começamos proferindo Pai Nosso, estamos reconhecendo Deus como Pai. Assim também reconhecendo o nosso dever de desenvolver nossa filiação, expressar o divino em nós, trabalharmos para sermos um com o Pai, como Jesus já era. Tipo, tal pai, tal filho. Quando alguém nos ver, reconhecer em nós essa paternidade. E considerar a família humana como nossa. Então, são 3 pontos importantes aqui. Reconhecê-lo como pai, reconhecer que os outros filhos são meus irmãos e demonstrar minha filiação. Ele me reconhece, Deus me reconhece como filho. Mas será que eu estou reconhecendo-o como pai? Continuando. Que estás nos céus. Quando falamos Pai Nosso que estais nos céus, podemos compreender que Deus é Deus para todos os espíritos, em todas as condições de conhecimento e desenvolvimento. Não só para mim, mas para todos. Aqui vale a pena uma observação. Já perceberam que Jesus muda o pronome de tratamento quando fala do Pai? Às vezes usa meu Pai, às vezes usa nosso Pai e às vezes usa vosso Pai. Por que será que ele faz essa diferença? Quando Jesus usa meu Pai, ele fala da visão dele de Deus. E considerando o estágio em que Jesus se encontrava quando ele esteve aqui, como espírito puro, esse entendimento ainda está muito longe para nós. Um exemplo dessa fala é quando diz na última ceia: eu volto para o meu Pai. Não podemos ainda entender onde é esse lugar. Ele está muito à nossa frente. Quando ele usa nosso Pai, ele está falando de algo que é comum entre ele e nós. Situações em que já podemos compreender, senti-lo como Pai, por isso, Pai Nosso. E quando Jesus usa vosso Pai, está se referindo ao que cada um de nós já consegue entender de Deus. Cada um com seu grau de entendimento. Olhem essa frase que Jesus usa no Sermão da Montanha. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Como não conseguiremos ser perfeitos como Deus, podemos compreender que Jesus está nos dizendo para sermos perfeitos em tudo aquilo que já conseguimos compreender das leis divinas. Esta é, por enquanto, a nossa referência de meta. Mas no esforço de atingir essa meta, entendemos a meta, vamos atrás dela. O que acontece? Nós progredimos e assim mudamos. Ampliamos nossa visão de Deus. E com isso vivemos numa espiral de evolução. Onde cada estágio que chegamos, temos um céu. E cada vez que subimos, passamos a ter uma visão ampliada. Lembra da praia? Né? Quanto mais eu subo, maior a minha visão.
Por isso, Pai nosso que estais nos céus, não importa em que estágio esteja o ser, Deus está com ele. Hoje a terra é nosso piso, que conseguimos conquistar. O céu é nossa meta a ser alcançada. Quando progredirmos e extrapolarmos o estágio da terra, trocaremos a terra e de céu. Talvez por isso Jesus usou: céus e terras passarão. Para esclarecer esse ponto, podemos nos socorrer do livro Pensamento e Vida, na mensagem sobre amor. Emmanuel diz: o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Ama a todos. É preciso compreender as criaturas e aceitar o céu que, por ora, elas conseguem alcançar. Então, aqui existe um pedido intrínseco. Não devemos desdenhar de ninguém. Precisamos sempre alimentar a boa parte, o que ela tem de bom, para que essa criatura possa avançar e descobrir, então, novos céus. Bora continuar? Santificado seja teu nome. Santificar o nome de Deus, na verdade, é revelar em nós essa natureza divina, a assinatura de Deus que está em cada um de nós. Aqui é a parte mais importante. Viver de tal modo que ao menos um relance da luz de Deus possa ser visto por meio de nós. Mas como podemos fazer isso? Como que a gente consegue passar essa luz de Deus por nós? Uso novamente Emmanuel. No livro Fonte Viva, tem um capítulo que chama Ante o Sublime, para nos ajudar a compreender melhor. Nesse capítulo, Emmanuel comenta uma frase, um versículo, que aparece em Atos dos Apóstolos. Tem a seguinte frase: não faças tu comum o que Deus purificou. A cada instante de nossa vida é necessário compreender a magnitude de tudo que Deus preparou para nós. Viver de modo a reconhecer que tudo que temos à disposição levou tempo e grande esforço para existir. Ou seja, não tornar comum o que Deus purificou. E para deixar mais claro aqui, eu cito aqui itens que nos são essenciais em nossa vida, mas que muitas vezes nem nos damos conta deles durante o nosso dia. O ar que respiramos. Alguém consegue ficar sem o ar? Será que a gente agradece o ar que a gente respira? O ar que respiramos, que sabemos que só depois de muitos milhões de anos da formação da Terra, o planeta teve condições de ter uma atmosfera que permitisse o ser humano viver aqui. O Sol, que foi formado há bilhões de anos e que sem ele não existiria condições de vida na Terra. Quanto de trabalho deu para o plano espiritual fazer tudo isso? Né? Para Deus nos dar isso de presente. E o que dizer da variedade imensa de nossa fauna e flora? Ter um olhar de gratidão por tudo que nos cerca, reconhecendo a obra de Deus em tudo. Isso é santificar o teu nome. Venha o teu reino ou venha a nós o teu reino. Aqui, atenção. Entender que não existe outro caminho a não ser seguir as leis de Deus, não importa onde estivermos. Aqui precisamos ter muito cuidado, pois costumamos derrapar. Já não vale mais agirmos no modo se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Em nossos velhos tempos pensávamos assim: primeiro eu. Depois começamos a agir: primeiro eu e os meus. A gente já melhorou um pouquinho, mas ainda está longe, né? Nós ainda nos colocamos no centro do universo. Mas é importante verificarmos se não estamos tratando Deus e Jesus como nossos servidores. Mas o venha a nós o vosso reino representa um compromisso nosso de sermos os instrumentos pelo meio dos quais o reino de Deus possa ser implantado na terra. Instrumentos. Como que a gente se torna um instrumento? Pelo nosso coração,
nosso cérebro, nossas mãos, nossos olhares, nossas palavras, o tempo inteiro. Aqui que a gente consegue exercitar o tal pai, tal filho, né? Para que o amor de Deus, através de nós, possa alcançar outras vidas. Quando chegamos nessa parte da prece, creio que devemos nos colocar na posição de expectativa. Afinal, estamos nos colocando à disposição para ajudar e não receber. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando nos colocamos na posição de aprendizes, buscamos compreender as leis de Deus e colocando-as em prática. Vamos cumprindo a vontade de Deus aqui na terra, como já é obedecida nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui demonstramos nossa confiança na providência divina, que não nos abandona, nos ajudando a encontrar o necessário para cada dia. A confirmação desse fato é descrita por Allan Kardec, quando ele questiona o Espírito de Verdade sobre o desempenho de sua tarefa na codificação. Se ele receberia um amparo espiritual e material. Ele chegou a perguntar isso. E se eu falhar? Né? E a resposta que recebeu foi: não te amparar seria não te amar. E por que conosco seria diferente? Deus nos ama a todos. Esse pão, tanto material quanto espiritual, em todo o tempo é garantido pela providência divina. Ela tem infinitos meios de nos ofertar seu pão. E a maioria das vezes, nós mesmos que somos as ferramentas para essa distribuição. Lembra do venha a nós o teu reino? Muitas vezes estamos desatentos e não percebemos e vamos nos fragilizando por não nos conectar com essa fonte inesgotável. O problema somos nós, a distância que a gente tem dela, mas ele está sempre perto de nós. Necessitamos compreender que muitas vezes aquilo que achamos necessário, urgente e importante, na realidade são nosso orgulho e vaidade falando mais alto. E essa situação nos traz insatisfação, desgostos, infelicidades, nos afastando da simplicidade que nos conecta com Deus e nos nutre os corações. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Quando eu era criança, eu aprendi a usar a palavra ofensa no lugar de dívida. Eu considero um sinônimo. Essa frase é um tesouro. Afinal, faz com que nós nos comprometamos com o perdão. E o perdão nos liberta, pois ficamos presos em tudo que não perdoamos. Qualquer ofensa, dívida que sofremos, mais que prejuízo de qualquer ordem material, nos prende às situações e às pessoas envolvidas, nos tornando escravos desse sentimento gerado pela mágoa, raiva e etc. É imperativo que compreendamos que quem nos deve ou ofende terá de encarar a justiça de Deus. Essa sim é justa e misericordiosa. Não precisamos nos preocupar em fazer justiça. Essa capacidade de nos libertarmos vem justamente da compreensão de quanto somos amparados pela misericórdia divina. Quanto mais nos conhecemos, tomamos pé de quanto nos falta para seguir o exemplo de Jesus. E isso nos traz a clareza de quanto Jesus tem sido paciente conosco. Na literatura espírita, existem muitos casos que descrevem espíritos já elevados, que ainda estão trabalhando para recuperar antigos desafetos, que por seus feitos ainda estão tropeçando nas suas vidas. O ofensor devedor, que criou inicialmente o problema, evolui e se torna um benfeitor e cuida de suas vítimas, que ainda estão presas nos sentimentos de ódio, vingança e mágoa. Portanto, o perdão é libertador, e aqui estamos nos comprometendo a perdoar antes de sermos perdoados.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, vamos acordar, pessoal. De qual mal estamos falando? Qual é o mal que Jesus está falando aqui? A gente tem dois maus, dois tipos. O mal que vem de fora e o mal que está dentro de nós. Normalmente nos preocupamos muito com o que nos pode afetar vindo de fora. A inveja, a maledicência, a violência. Mas esse mal que sofremos quando estamos em busca do bem é mais um instrumento de depuração, que nos impulsiona para o crescimento. Isso também foi falado hoje na reunião. Por ser de fora para dentro, como já vimos, é uma conta que o outro precisará acertar com a justiça de Deus. Mas o mal que existe em nós, esse nos compromete, nos distancia das leis de Deus, nos deixa vulneráveis em cair em tentação. Como Tiago diz em sua epístola, aqui tem uma palavra difícil, eu vou falar bem devagarinho. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, que é exatamente cobiça. Então, o não nos deixei cair em tentação é um pedido de nos dar a força e a coragem necessárias para identificar em nós as raízes da tentação. Está acabando. E, para finalizar, o assim seja ou amém. Essas duas palavras são sinônimos, né? Tem o mesmo sentido. A palavra amém deriva do hebraico, que significa verdadeiramente, assim seja, ou de acordo. E é usado para expressar concordância e fé naquilo que foi dito, confirmando a verdade e a validade da prece. E para finalizar, trago aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo, como deve ser nosso sentimento quando fazemos essa oração. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que sejam feitas segundo a vossa santa vontade, e não seguindo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem, e sabeis melhor que nós o que nos convém. Que assim seja.